Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a esse encontro especial. Hoje eu trouxe a proposta para falar com vocês sobre 7 hábitos de mulheres que não dependem, não esperam de validação, de presença de terceiros ou de aprovação de outros para liderar a própria vida, tomar decisões, liderar o emocional, conduzir a jornada delas. E eu vou basear esse encontro de hoje no livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional. Sejam muito bem-vindos, mais uma vez, boa noite. E eu já recomendo, obviamente, a leitura. É um marco muito grande nos estudos sobre desenvolvimento humano e é um livro denso, é um livro cheio de analogias, é um livro que exige que você leia devagar, com bastante meditação, anotação se você tem o costume, ou marcações, porque é um passo por vez. Então é uma jornada que, como ele mesmo fala, de alfabetização emocional que exige muito de nós. Então, bastante concentração, já recomendo a leitura, vou deixar nos destaques o link para o livro. E como eu falei, esse encontro é baseado nesse livro e também vamos falar sobre esses 7 hábitos baseado nos 5 pilares da inteligência emocional. Tem uma citação logo no início que diz assim: se as suas habilidades emocionais não estiverem à mão, se você não tiver autoconsciência, se não for capaz de gerir as suas emoções, se não for capaz de gerir as suas emoções angustiantes, então não importa o quão inteligente você seja, você não vai chegar muito longe. Olha que interessante. Se não for capaz de gerir as suas emoções angustiantes. Ah, Sueli, você está querendo dizer que, baseado no que o autor falou, sentir emoções e principalmente angustiantes é uma coisa ruim, é uma coisa errada? Não, porque faz parte da estrutura, faz parte da estrutura do sujeito, do indivíduo. Todos nós somos assim. Então, a validação é um elemento estrutural. Não exatamente certo, não exatamente errado, porque todos nós temos essa necessidade de validação, de aprovação, de pertencimento, de fazer parte. É como Lacan falava que o valor do homem está no outro, é o valor do outro. E claro que ao longo da nossa construção, de fora para dentro, em relação à nossa identidade, ao nosso valor, nós vamos equilibrando ou não, muitas vezes, na verdade, desequilibrando essa questão de quem realmente somos no mundo. Então, hoje, não vamos nos concentrar em saber a respeito do eu ideal, perfeccionismo e feridas narcísicas. Não. Vamos nos concentrar na dependência sobre a validação, porque a dependência sobre a validação é o que nos paralisa diante da tomada de decisões. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre essa dependência absoluta, ok? Então, voltando aqui à citação do Daniel, baseado nos 5 pilares da inteligência emocional, gostaria inclusive de saber se você já ouviu falar, se você conhece esses 5 pilares. Nós temos aqui 3 que começam com o prefixo auto e mais 2 aqui. Então, vamos lá. A autoconsciência, que inclusive na citação ele já comentou, automotivação, a questão do da autorregulação, a questão da empatia e a questão das habilidades sociais. Então, recapitulando, a autoconsciência, a automotivação, a autorregulação, a empatia e as habilidades sociais. Todas elas extremamente importantes e a base. Para nós hoje, já dando um spoiler do primeiro hábito dos 7, temos a autoconsciência como a pedra angular. Imagine você poder desenvolver o seu emocional, desenvolver o seu comportamento
conseguir gerenciar de maneira assertiva as suas emoções, as suas relações, o seu lugar no mundo, o seu posicionamento, a partir do reconhecimento, a partir da autoconsciência, você se olhar a partir do eu observador, você conseguir naquele presente momento, poxa, é isso que eu estou sentindo e é por causa disso, foi isso que aconteceu, é isso que está acontecendo. Claro que desenvolver autoconsciência leva tempo, assim como qualquer outra habilidade de inteligência emocional. A gente precisa de um tempo para que a gente possa encontrar um equilíbrio e é constante desenvolvimento, é início, meio e meio, não para nunca. E trazendo essa questão para a vida cotidiana, para a nossa rotina, para as nossas decisões, para aquilo que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, de maneira assertiva, de maneira construtiva, de maneira bem adaptativa e de maneira assertiva e regulada, liderando com autonomia, nós precisamos entender o que o próprio autor fala sobre QI e sobre inteligência emocional. Ele diz que nem sempre essa questão do QI está de acordo com a questão da inteligência emocional. Muitas vezes o QI e a inteligência emocional, um supera o outro, muitas vezes, e eles são complementares na jornada da vida. É tanto que tem uma citação, eu vou ler aqui na telinha, tá dividida, e que diz assim, ó: as mulheres, olha que interessante, as mulheres de QI alto puro, têm a esperada confiança intelectual. São fluentes ao expressarem suas ideias, valorizam questões intelectuais e têm uma ampla variedade de interesses intelectuais e estéticos. Também tendem a ser introspectivas, chegadas à ansiedade, à ruminação, à culpa e hesitam em exprimir sua raiva abertamente, embora o façam de maneira indireta. Aí ele vem falando agora das mulheres com inteligência emocional. As mulheres emocionalmente inteligentes, por outro lado, tendem a ser assertivas e expressam suas ideias de um modo... Passar aqui... Diminuir para passar aqui. De um modo, concluindo, direto e sentem-se bem consigo mesmas. Para elas, a vida tem sentido. Olha que interessante. Então, claro que ele fala aqui sobre os extremos, duas dimensões extremas, mas que ele fala que sim, são complementares. E que das duas, ele colocando na balança, ele defende que a inteligência emocional é o que contribui em um número muito maior e muito grandioso às qualidades que tornam a mulher, o homem, mais plenamente humanos. Olha que interessante. Então, não é sobre ser errado procurar uma validação, um pertencimento, mas depender disso, esperar por isso e paralisar por conta disso, sim. Todo sintoma tem uma causa, toda manifestação tem uma origem. Tem um conteúdo latente, tem um conteúdo reprimido e a gente precisa entender. Eu aqui sempre complemento a psicanálise e os estudos que eu tenho de conhecimento até então com a gestão dos conflitos que está dentro da área da gestão de talentos, que é a minha formação, dentro da área de gestão de pessoas, no mundo desse universo dos relacionamentos, das relações humanas. E é interessante porque esses 5 pilares, olha, se você não conhecia, já teve a oportunidade de conhecer, eles transformam a nossa vida. E hoje essa conversa é algo que pode mudar a sua vida, o seu dia a dia, o seu espelho da realidade, pode mudar a forma como você decide, a forma como você se posiciona, inclusive se reposiciona diante dos seus conflitos interpessoais, seu diálogo interno, suas relações e com você mesma. E é interessante que toda mulher que lidera a própria vida não está isenta
de passar por problemas ou dificuldades, muito pelo contrário, vai ter problema e dificuldade em outros graus, do mesmo jeito que qualquer pessoa, ou com mais ou com menos, enfim, inteligência emocional, o QI, isso é a parte. A questão é que mulheres que lideram o próprio emocional, homens e mulheres que lideram o próprio emocional, eles são protagonistas, eles reescrevem a história e quantas vezes for necessário, eles vão conseguir seguir em frente. Porque a inteligência emocional é saber e conseguir. Guarde essa, saber e conseguir. E eu trouxe aqui uma provocação bem interessante e eu quero que você comece a pensar aqui comigo, olhando para a sua rotina, olhando para as suas decisões, para o lugar que você ocupa hoje e suas emoções ocupam hoje, porque emoções são experiências. Eu gosto de fazer analogia com hardware e software. Então, aquilo que é o hardware, aquilo que é o software, que são as emoções, que são os sentimentos. Então, são coisas diferentes. Então, com relação às suas vivências, às suas experiências, às emoções, aquilo que vem automático, aquilo que faz parte de um construto, de um contexto, de um histórico, passado, presente e futuro, suas emoções. Primeira provocação, ó. Quantas vezes, já que estamos falando aqui de não depender de validação, quantas vezes você já tomou decisões baseadas em carência, vamos dizer assim, medo ou insegurança? Ou você achou que a sua intuição estava errada, se você é uma pessoa que acredita nisso, ou que você parcialmente acredita nisso, que você olhou para a lógica, para a urgência, ou que não tinha opção, e aí você tomou uma decisão baseada nisso, num automatismo, numa pressão, sem pausar, sem analisar, sem refletir, porque te pressionaram, você simplesmente tomou. Ou você supôs coisas, não tinha fatos, não tinha evidências e você simplesmente saiu perdendo por uma decisão mal tomada. Porque do mesmo jeito que a gente pode escolher certo, a gente pode escolher errado. E já adianto que uma mulher que se perde quando toma decisões é diferente de uma mulher que lidera o próprio emocional e que reescreve a própria história, certo? Então vamos pensar nisso. Quantas vezes você já tomou decisões baseadas em medos, em pressões, em automatismos e que você não teve ali a oportunidade de atuar ou não se deu a oportunidade de atuar de maneira autônoma, com autonomia emocional. Outra provocação que eu trouxe aqui para você: quantas vezes você falou ou fez algo que não deveria? E eu não estou falando aqui sobre errar, porque somos imperfeitos e erramos realmente. Estou falando sobre algo que você aceitou, não merecia, nem merece, e voltou para lugares que te machucaram. Depois mamãe fala com você. Mamãe tá na live. Então, esses dois. Quantas vezes você já tomou decisões baseadas em automatismos, achando que não tem opção, que era urgente, que tem que ser ali agora, por medo, por culpa? E quantas vezes você já falou, fez algo que não deveria nesse sentido aí, voltando para lugares que você não tinha mais opção, que já te machucaram muito? Daqui a pouco a gente conversa, Benjamin. Muito bem, vamos lá. Por que eu fiz essas provocações? Porque é justamente esse ponto. Ó. Uma mulher emocionalmente inteligente não vai precisar, não vai depender, não vai ser guiada pelo que os outros definem ou pelo que os outros esperam dela. Ela vai ter as habilidades emocionais bem claras e bem praticadas, bem aplicadas na sua rotina, no seu dia a dia. E de dentro para fora, obviamente, sempre lançando luz a essa construção e reescrita da história dela.
E é muito importante levar em conta isso aí, ok? Eu tô falando aqui de mulheres que não esperam por validação, não dependem de forma equilibrada, mas eu não estou falando de um tipo de extrema rebeldia, como se estivesse dizendo, eu não preciso de ninguém, eu não tô nem aí pra ninguém, a opinião de ninguém não me importa. Não é sobre esse tipo de postura. Eu estou falando de um posicionamento em que você já reconhece seu valor, você mostra seu valor, você aplica seu valor, sem ficar com dependência emocional sobre as suas relações. Então você não pede permissão para existir no mundo. Você existe, você é digna, você é valiosa e é assim que você se comporta, é assim que você se posiciona, ok? Então é sobre saber e conseguir. Olhar o outro, a necessidade do outro, entender a sua, sem se abandonar, sem se perder, sem deixar de se posicionar, ok? Eu lancei nos stories uma caixinha e eu recebi 3 perguntas, sendo que uma está emendada, mas eu vou separar aqui para responder. Eu perguntei lá sobre a questão de curiosidades acerca do tema e uma pergunta, todas elas de autoconhecimento particular meu, e foi muito interessante, gostei, vou compartilhar. A primeira pergunta diz assim: qual foi o divisor de águas na sua vida em que você percebeu que a opinião dos outros estava ditando suas escolhas? No caso, a pessoa quer saber quando foi que a chave virou para mim. Eu percebi que eu me sentia vazia e insuficiente, mesmo dando o meu melhor, mesmo me dedicando, dando sangue para as coisas e tentando justificar o quão boa eu fui em tal coisa, ou quão eu performava bem em tal coisa, ou o quanto eu tinha aquele determinado perfil para tal coisa. A partir do momento que eu entendi que eu tinha que sair dessa maré de justificativas, aí foi que minha chave virou. Por isso que eu entendi que mesmo fazendo certo, mesmo fazendo direito, e se eu não era suficiente, então não era sobre mim, era sobre o outro. E aí eu saí dessa maré de justificativas. A outra pergunta que diz assim: o que você precisou deixar para trás para começar a validar a você mesma, a si mesma? Olha, a necessidade de ser perfeita, eu fui deixando para trás, não é fácil. Eu fui deixando para trás. Eu procurava muito ser compreendida e ser perfeita. Só que a partir do momento que eu me sentia vazia, me sentia insuficiente, a ansiedade só aumentava, então eu abri mão. Então isso aí, a questão de ser perfeita e de esperar ser compreendida, eu fui deixando para trás. E atrelada a essa pergunta, mas eu transformei em outra, diz assim, como você lida com o desconforto de não corresponder às expectativas alheias? Como você lida com o desconforto de não corresponder às expectativas alheias? Veja, não tem como. Julgamento e desconforto vão sempre andar juntos. Se eu me lembrar que o meu valor depende da forma como o meu Deus me vê, como eu me enxergo, tá tudo certo. Então, o custo de agradar o outro é o preço da minha paz. Então, muito interessante, inclusive pode servir até para a sua realidade essas 3 perguntas, essas 3 respostas minhas, da minha jornada, da minha experiência, mas que podem sim servir para você. Lembrando daquelas 2 provocações, quantas vezes você aceitou que não merecia e quantas vezes você tomou decisões erradas por causa dos outros, ou decisões por causa dos outros e não com a autonomia. Como eu falei, mulheres que gerenciam o próprio emocional, que são líderes, que são autônomas emocionalmente, elas não vão pedir permissão para existir. E isso está em total acordo com esse livro aqui de Daniel Goleman. É crucial desenvolver inteligência emocional continuamente. A gente não para de avançar. Inclusive, existem situações que puxam a gente de volta para aquele lugar, para aquele padrão, para aquela proteção, mas
Nosso Criador é maravilhoso. A neuroplasticidade faz com que a gente recicle as coisas, com que a gente compreenda as coisas. Olha, eu já estive nesse lugar, isso já aconteceu comigo, eu não vou voltar porque eu já substituí minha forma de pensar, minha forma de agir, meu comportamento, enfim. Aonde o meu foco está agora. Eu resolvo minhas questões emocionais, eu entendo as minhas causas, os meus sintomas, as minhas origens, eu vou lá na minha criança, lá no meu passado, vou lá nos meus conteúdos reprimidos e coloco para fora, porque cura, ressignificação, ou mudança de mentalidade, você pode dar a nomenclatura que for. Avançar, evoluir, sempre vai depender de você conciliar o que passou com o seu presente e o seu futuro. Não que ele vá ficar lá guardado, fechado, mas que ele tem o devido lugar dele. Muita gente vive de passado. E eu sempre falo, quem vive de passado é museu, porque eu estou falando de viver de passado. Olhar para trás, como olhando um retrovisor, e olhar para frente, como olhando um para-brisa, é o foco. Então, esse é o foco da sua perspectiva sobre a inteligência emocional aqui neste encontro de hoje. E trazendo especificamente para nós mulheres, é claro que também vai se aplicar aos homens, obviamente, esperar validação externa, esperar aprovação, esperar a presença de outras pessoas, é uma coisa que paralisa tanto. E o contrário disso é um ato de coragem e de autoconfiança. Quando a pessoa não espera, quando a pessoa não depende, quando a pessoa não precisa, não se deixa guiar por isso, ela é corajosa, ela se expõe à vulnerabilidade de forma autoconfiante e corajosa. E ela consegue dar passos muito maiores, inclusive, do que os planejados, se estivesse em um lugar de dor e insegurança. Então, ao contrário de estar em um lugar de dor e insegurança, uma pessoa que gerencia e que não depende é capaz de transformar a sua realidade, o ambiente ao seu redor. E isso é um grande poder, Mulheres poderosas e autênticas, como eu sempre falo aqui na minha comunidade, no meu ecossistema, no nosso ecossistema, não necessitam de aprovação, não. Elas entendem o valor delas, elas compreendem os 5 pilares da inteligência emocional, elas resolvem as questões, os conflitos internos, o diálogo interno, os gatilhos, elas vão aprendendo a reconhecer isso. Se tornam líderes, protagonistas da própria história. Por isso que elas entendem que o valor, que a beleza, que a competência não está na mão do outro, não está com o poder do outro, está sob o poder da mão dela. Mulheres poderosas e autênticas no nosso ecossistema, nessa comunidade que eu abracei com todo carinho. E aqui trabalhamos a capacidade de reconhecer e de compreender as nossas necessidades, não só do outro, mas também as nossas necessidades, com pensamentos, sentimentos, emoções, ações, reações, inclusive. Entendemos os mecanismos de defesa, porque, claro, psicanálise e gestão de conflitos fazem um complemento, elas se complementam, claro que sabendo o que é o eixo de cada um, o foco de cada um e o momento de cada um e para que cada um. E aí, essas mulheres poderosas e autênticas se tornam autoras da própria história. Não ficam esboçando rascunhos, mas reescrevem a história com capítulos assertivos, sabendo exatamente para onde querem ir e onde estão. E aqui, nesse grupo VIP, Jornada da Poderosa, que inclusive o link está na bio, assim que sair desse encontro, vá lá na bio. O primeiro link que está de vermelho é o grupo VIP Jornada da Poderosa. Se você não faz parte, faça parte, te espero lá de braços abertos. O que é o grupo VIP Jornada da Poderosa?
É um grupo com áudios diários, ativações diárias. E o que é que ele vai fazer na sua vida? Vai te tirar da inércia emocional todos os dias, com o meu acompanhamento, com os meus áudios diários. Não só sobre inteligência emocional, mas outros assuntos pertinentes ao desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. E ele te tira da inércia emocional, porque ele transforma, ele faz com que você transforme de dentro para fora as coisas, firmando, fazendo com que você sustente a realidade que você busca, a vida plena que você almeja. Então faça parte. Nós trabalhamos não só de maneira subjetiva, mas também de maneira objetiva para resolução das questões emocionais. Então faça parte desse ecossistema, te espero lá. E, finalmente, chegando aos 7 hábitos das mulheres que não esperam, não dependem por validação, por aprovação e presença de terceiros, ou seja, o poder não está na mão do outro. O primeiro que eu posso resumir, o primeiro hábito é a nomeação. E ele está bem casadinho com a autoconsciência. Porque se você cultiva o hábito de monitorar as suas emoções, os seus sentimentos, as suas reações, inclusive, não só depois, mas inclusive em tempo real. Você, o que eu sinto sobre isso? O que eu estou sentindo? O que está acontecendo aqui agora? Então você nomeia, é muito importante. E esse é o primeiro hábito, o hábito de nomear. Olha, tá muito calor aqui, viu? Misericórdia. O segundo hábito é o do autocontrole, a pausa, gente, a autorregulação. Imagina, você fica sempre no automático, no automático, no automático. Então, impulsividade. Corta ou tenta devagarinho, um passo por vez. Eu sei que a jornada não é fácil, mas precisa ser feita. Somos todos imperfeitos, estamos aqui de forma multifatorial e cíclica, a vida é essa para todos nós. Mas nós temos sim a capacidade de pausar para regular o nosso estado de espírito. Então, primeiro hábito, nomear o que sente. Segundo hábito, pausar para autorregulação. O terceiro hábito é o foco. O foco é no outro ou em você. Se você é uma mulher poderosa, autêntica e está recuperando sua autonomia emocional, o foco é interno, ok? Então, cultive a automotivação, cultive esse foco interno. Não dê poder ao outro. Então, cultive o hábito de, independentemente de ser compreendida, de ser aplaudida, de ser vista ou não, você ter a disciplina naquilo que você quer, nos seus sonhos. Então, cultive esse hábito. Foi vitoriosa? Mostre para você mesmo, olha, eu fui vitoriosa aqui, aqui, aqui. Eu ganhei isso, 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 isso. Isso aqui aconteceu, mas eu consegui refletir, dar a volta por cima. Parei de me sabotar. Então, cultive esse hábito. O hábito de nomear, o hábito de pausar para regular e o hábito de ter o foco interno. Foco interno, com disciplina, contando suas vitórias. O quarto hábito é a questão dos limites nas relações. Mulher poderosa e autêntica. Os limites nas relações, extremamente importante. Se você vê a necessidade no outro e vê a necessidade em si, coloque isso na balança. Cultive esse hábito de entender o outro, só que sem você se perder de si. Imagina, só perde, ganha, não, ganha, ganha. Ganha, ganha de forma assertiva e com inteligência emocional. O quinto hábito, a questão da substituição. Por exemplo, será que eu posso? Você está pedindo permissão. Comunique sem agressividade. Substitua isso aí. Substitua a forma como você se comunica. Substitua. Eu quero, eu vou. Ou então, eu não quero, eu não vou.
e assim sucessivamente se aplicando a vários contextos, situações. Então, não peça permissão para existir. Você já é digna, você é valiosa, você é autêntica, você é poderosa, você existe e ponto final. E você se posiciona com assertividade, sem agressividade, porque o seu valor já está intrínseco, inerente. O sexto hábito de mulheres que não dependem e está inclusive atrelado à resiliência emocional é a questão da ressignificação, ou cura, ou virada de chave, mudança de mentalidade, enfim, ou seja, a sua evolução. Cultive o hábito, olha, veja, todo mundo erra, sim, todo mundo é imperfeito, sim, todo mundo continuamente avança, sim. Determinada situação eu errei, pisei na bola, feio, vacilei, sim. Mas o que é que eu posso aprender com isso e não fazer de novo? Então, cultive esse hábito de sempre ressignificar, sempre analisar, sempre colocar os pingos nos is das coisas. Olha, eu errei, foi isso mesmo, o que eu aprendi de lição é esse, não erro mais. E se errar de novo, aprende de novo, ok? Seu valor não vai diminuir porque você tropeçou, não. E o sétimo e último hábito é ouvir o seu corpo. Mulher poderosa, escute, faça um scanner corporal, porque sim, o corpo fala. É até um livro. O corpo fala, a mente tá aqui, ó, caótica, e o corpo fala. É sintoma. Então, tenha esse hábito. Por exemplo, a minha questão com ansiedade. Mas isso vai passar. Aí eu ficava invalidando. Mas vai passar. Mas não é bem assim, mulher, não é bem assim. Você consegue sim, se você se escutar, você consegue sim entender o que o seu corpo está falando. O porquê do coração acelerado, o porquê das dores de cabeça constantes, enxaquecas, o porquê dessa mandíbula aqui tensa, o porquê desses ombros tão rígidos, o porquê da dor na lombar, o porquê que você está com tanta coisa na cabeça e não descansa nunca, e por que você está reagindo tanto no automático, o porquê você consegue compreender o porquê e a partir do uso da inteligência emocional e entender o para quê. É sem culpa nem desculpa. Você consegue sim. Então, recapitulando os 7 hábitos, nomear as coisas, de preferência no momento em que se sente. Nomear as coisas. Praticar a autoconsciência. Segundo hábito, pausar, refletir, calma, tem tempo para isso. Autorregulação. O terceiro hábito, foco interno, automotivação, discipline-se, não espere aplausos, não espere compreensão de ninguém. Seu Deus que te criou e você mesma já são suficientes. E eu também não estou falando aqui sobre independência, não é sobre isso. É sobre não dar poder ao outro, ok? Quarto hábito, a necessidade, os limites nas relações. Sua necessidade é essa? Ok. Minha necessidade é essa? Ok. Vamos colocar na balança, porque eu posso atender a sua necessidade sem me perder, ok? Então, tem a ver também, inclusive, com a empatia. Quinto hábito, a questão de substituir a sua comunicação sem pedir permissão para existir. Se posicione de maneira assertiva, seu valor e sua dignidade estão aqui embutidos. Então, se comunique de maneira bem posicionada. Trabalhe seu medo, trabalhe sua culpa, entendendo as suas origens, obviamente, e rompendo os seus padrões, quebrando os seus ciclos e desatando os seus nós emocionais. O sexto hábito, que tem a ver com a resiliência emocional, praticar essa ressignificação. Errou? Ok. Que lição você aprende? Tal. Vamos consertar, vamos corrigir, vamos reajustar, melhor dizendo, reajustar, reavaliar.
E o último, o sétimo hábito, escanear seu corpo, mulher. Não ignore o bichinho, não. Ele fala, o corpo é sintoma. Então, tá desse jeito. É um descanso que tá precisando? É um autocuidado, uma pausa? É escutar e ser ouvida? O que é? É escrita? É desabafo? É terapia? Escute seu corpo. Por que essa retenção de líquidos? O que está acontecendo? Minha nutrição, como é que tá? O meu sono, como é que tá? Estou praticando exercícios? Então, escute e cuide do seu corpo, tá? As palpitações, o que está acontecendo? O suor, as dores de cabeça, a insônia. Ih, estou me sabotando. Então, 7 hábitos aí para você, mulher maravilhosa, começar a praticar de agora. E se não praticar, se praticava e deixou de praticar algo, mulher, reavalie a sua situação, ok? Isso, ela não tá querendo pegar aqui. Pronto, acendeu. Vamos lá. Muito bem. E o que eu quero que você reflita, olha o calor. E o que eu quero que você reflita nesse encontro de hoje é o seguinte: a sua vida tá na sua mão ou na mão do outro, seja lá quem for esse outro, ou outros. A sua vida tá na sua mão ou na mão do outro? Reflita. Traga essa clareza emocional para você, porque lembre, ó, clareza emocional é o que vai sustentar os seus resultados. A gente pode, ó, tá ali, ó, na montanha-russa, e sobe e desce, alto e baixo, e esse multifatorial, e essa ciclicidade. Algo do passado vem, o gatilho vem, a reação vem, ok, vamos lá ver o que está acontecendo no passado, presente e futuro, cada um em seu determinado lugar. Seja assertiva, o que é que contribui, o que é que não contribui, o porquê e o pra quê, ok. E lembre-se, clareza sustenta os seus resultados. Vá em busca de uma vida plena com clareza emocional, porque sem clareza emocional não vai ter mudança de comportamento, não vai ter tomada de decisão, não vão ter resultados. Tudo parte da clareza emocional. Então, se posicione e se reposicione quantas vezes precisar. Você é poderosa, você é autêntica, mas não é Deus. Não é perfeita em sua plenitude. Pode viver uma vida plena, sim, mas uma vida plenamente humana. Saiba disso. E espero que você tenha gostado. Espero que você pegue seu caderninho lá, ó, e anote os insights sobre esses hábitos. Anote as citações do Daniel Goleman e também aquelas perguntinhas da caixinha que podem sim servir para você também, ok? Lembrando que o grupo VIP Jornada da Poderosa, o link está na bio, aquele primeiro link vermelhinho, você pode clicar, entrar, fazer parte desse ecossistema. É meu, é seu, é nosso ecossistema de mulheres poderosas e autênticas. Tá pensando que não consegue transformar a sua vida, não? Nada, pare de se sabotar, mulher, vá lá. E outra, não é pelo preço não, viu? É pela sabotagem mesmo. Não fique adiando o que você tanto sonha, porque sonhar, ok, e realizar? Muitas vezes a gente tem medo, mas eu vou me transformar numa mulher assim, assim, assada, a gente já vai lá na frente. Mas será que eu sustento? Aí começa a paralisar, aí começa a sabotar. Realmente, não vai alcançar se não começar a agir. Então, faça parte do grupo VIP Jornada da Poderosa e venha comigo. Até a próxima. Um grande beijo, ó, no seu coração. Tchau, tchau.